Olá! Bem-vindos a essa nossa análise estruturada sobre o real impacto do Estado nas nossas desigualdades sociais. Unindo um pouquinho do rigor acadêmico com aquela visão bem prática de gestão, nosso objetivo aqui é desvendar a engenharia por trás das escolhas governamentais no século XXI. Afinal, são essas decisões estratégicas que moldam, de fato, o bem-estar diário da nossa sociedade. Ok, vamos mergulhar nisso. Para organizar a nossa conversa de hoje, nós dividimos esse material em 4 fases bem distintas da nossa arquitetura social. Primeiro, o projeto, cobrindo a teoria. Depois, o alicerce, onde a gente entende a história. Em seguida, a construção, detalhando o ciclo na prática. E, fechando o pacote, a inspeção, focando na avaliação de resultados. Então, vamos direto à nossa seção 1, o projeto. É aqui que a gente define os conceitos teóricos e seus limites, porque toda boa arquitetura precisa de uma fundação muito clara. Para começar qualquer análise governamental séria, a gente precisa falar a mesma língua, certo? O autor Klaus Frey traz da literatura anglo-saxônica uma diferenciação fundamental de 3 termos. Pensa num jogo. A polity é basicamente o tabuleiro e as regras do jogo, a ordem institucional, administrativa e legal. A policy é a jogada em si, o conteúdo, as ações reais criadas para resolver um problema na prática. E, por fim, a politics, que é o próprio ato de jogar, a negociação, o embate de interesses, as relações humanas que costumam ser bem conflituosas. Para qualquer gestor hoje, sacar que o conteúdo prático da policy nasce desse embate da politics, mas tem que respeitar as regras da polity, é literalmente a regra número 1. Agora, o que é realmente interessante aqui é como o de Mullis estrutura os 4 pilares que ancoram a criação de uma política pública no mundo atual. Presta atenção. A sede inquestionável de tudo isso é o Estado, mas ele não trabalha num vácuo, concorda? A gente precisa da ação coletiva, que é a voz e a expressão da vontade popular através de organizações. E o motor disso tudo é uma vontade genuína de mudança social. Só que, para a coisa funcionar, tudo tem que ser mediado por uma discussão racional, baseada em argumentos sólidos. É exatamente a sinergia entre esses 4 componentes que transforma uma simples boa intenção em poder público de verdade. Tá, mas como o Estado tira isso do papel e entrega para a sociedade? A gente costuma dividir a intervenção do governo em 4 quadrantes. Você tem as políticas regulatórias, para controlar e monitorar regras, e as de segurança, para manter a ordem. Mas para nós aqui, que estamos estudando a dinâmica das desigualdades, os holofotes vão para os outros 2 quadrantes. Aqueles que mexem diretamente com o gerenciamento de recursos do Estado. As políticas distributivas e as redistributivas. É aqui que a coisa fica intensa. As políticas distributivas pegam recursos ou subsídios e entregam para grupos específicos. A princípio, parece que isso não gera um custo imediato para os outros grupos. Agora, as políticas redistributivas, essas sim são mecanismos cirúrgicos e muito mais complexos. Elas tiram ativamente recursos, muitas vezes via impostos, de um setor mais privilegiado e redirecionam para populações em estado de vulnerabilidade. E olha, o impacto prático dessas políticas redistributivas para tentar diminuir as nossas históricas desigualdades sociais aqui no Brasil é absolutamente vital. É o que muda a estrutura do jogo. O que nos leva à nossa seção 2, o alicerce. Vamos dar um passo atrás e olhar para a evolução histórica e para o estado de bem-estar social. Sabe, é simplesmente impossível a gente analisar o cenário de hoje sem entender o que aconteceu antes. A gente saiu de um racionalismo estatal super frio para uma atuação mais social e integrada. Até o século XIX, se você precisasse de ajuda, estava basicamente sozinho. Um dos primeiros pontos de virada aconteceu lá na Prússia, por volta de 1883, quando criaram um seguro para os trabalhadores por causa das crises industriais. Depois veio o tombo de 1929. Aquela crise econômica jogou por terra a ilusão de que o mercado se regulava sozinho e exigiu do Estado uma intervenção pesada. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim, a gente vê a consolidação do welfare state moderno na Europa. A ideia era criar um guarda-chuva universal para proteger as pessoas contra vulnerabilidades inevitáveis, tipo desemprego, doenças ou a velhice. Mas, como pesquisadores e consultores, a gente tem que ser pragmático. Apesar de toda a nobreza desse modelo, a máquina pesou. O welfare state moderno hoje vive espremido por pressões gigantescas e pelos limites da sua própria burocracia. Os grandes autores apontam para uma dupla crise. De um lado, a estatização da sociedade, com organismos políticos que ficaram engessados demais. Do outro, a socialização do Estado, que resultou numa sobrecarga burocrática brutal para conseguir atender todo mundo. E cá entre nós, superar esses gargalos burocráticos para de fato alcançar os resultados sociais esperados é o maior desafio estratégico dos gestores neste século. E como a sociedade reage a essa máquina toda?
Bom, a gente tem várias lentes teóricas para entender isso. A teoria da escolha racional vai dizer que o cidadão calcula os custos e os benefícios antes de se engajar. A mobilização institucional do Charles Tilly prefere olhar para a estrutura de poder e os recursos disponíveis. Já a identidade coletiva, lá do Alan Turing, foca nas redes socioculturais e na busca por reconhecimento. E a teoria crítica do Axel Honneth bate na tecla da deliberação e dos debates públicos. Juntando tudo isso, a mensagem é clara. Sem um engajamento popular forte e dinâmico, não existe pressão por transparência e muito menos eficiência do Estado. Avançando para a seção 3, a construção. Vamos detalhar como funciona o famoso ciclo de políticas públicas. Pensa com a cabeça de um gestor agora. Colocar um projeto de pé tem um passo a passo super metódico. Primeiro, a sociedade percebe um problema. Depois vem o agenda setting, que é aquela briga para colocar o assunto na pauta oficial do governo. Com o problema na mesa, a gente vai para a terceira fase, que é formular e desenhar os programas. A quarta fase, e te garanto que muitas vezes é a mais pedreira, é a implementação, a execução no mundo real. E o ciclo se fecha na quinta fase, que é a avaliação sistemática dos resultados. O Klaus Frey traduz essa lógica de um jeito bem legal. Ele mostra que não é uma linha reta, é um formato circular e iterativo. A fase final de avaliação serve justamente para apontar correções de rota, que retroalimentam a percepção lá do comecinho. Para qualquer gestor enfrentando a loucura do dia a dia e 1000 variáveis imprevistas, entender que você pode e deve ajustar o planejamento ao longo do caminho é libertador e essencial. Isso ilustra brilhantemente a visão do Paul Speaker. Ele foca exatamente nesse exame minucioso das alternativas. Antes mesmo de apertar o botão de implantar, você precisa ter clareza absoluta dos objetivos, analisar as consequências de cada decisão e testar opções diferentes. Isso não é perda de tempo. É o que evita desperdícios absurdos de dinheiro público e previne desastres sociais, garantindo que o programa se sustente na prática. Na prática, quem está com a caneta na mão tem que equilibrar um verdadeiro quebra-cabeças com 5 peças-chave. Você tem as grandes demandas, os assuntos, que precisam ser traduzidos em objetivos bem claros. Daí você traça as estratégias e cria os programas. Mas no fim do dia, a prova de fogo são as finanças. De onde sai o dinheiro? Equilibrar essas ambições teóricas com a dura realidade do orçamento é o esporte diário da gestão pública moderna. O que nos traz a nossa última etapa, a seção 4, a inspeção, avaliação sistemática e modelos comparativos. Olha, se a gente não medir o que está fazendo, o dinheiro vai pelo ralo, simples assim. O autor Haider vai direto ao ponto. A avaliação não pode ser só para cumprir tabela ou preencher formulário. É produção de inteligência pura apoiada em dados técnicos e científicos sólidos. Diagnosticar o que deu certo e o que falhou é a única maneira de dar aos gestores o poder de corrigir a rota em tempo real. Avaliação sistemática é sinônimo de eficácia. Vamos avançar e ver como isso se constrói lá fora numa ótica comparativa. Pega o Canadá, por exemplo, que tem indicadores de sucesso altíssimos. A abordagem deles é totalmente multidisciplinar. Para resolver um problema social, eles cruzam políticas de imigração, de meio ambiente, trabalho e fiscal. Tudo junto. Eles entenderam que os resultados aparecem quando o Estado conecta várias áreas para garantir uma estabilidade ampla. É uma teia muito bem amarrada. Só que, vamos ser francos, a gente não pode simplesmente copiar o modelo anglo-saxão ou canadense e colar aqui no Brasil, né? Nossa cultura política e nossa história ditam regras diferentes. Enquanto países desenvolvidos já estão refinando temas macroestruturais, os nossos municípios ainda estão lutando uma guerra diária por demandas urgentes de sobrevivência. Posto de saúde funcionando, escola básica de qualidade, geração rápida de renda e microcrédito. O Brasil ainda enfrenta um monumental esforço de reconstrução a partir das bases. E para colocar o tamanho desse desafio em perspectiva, tem um dado citado pela pesquisadora Maria da Glória Gon, originado da OCDE, que é de cair o queixo. 9 gerações. Esse é o tempo estimado que uma família nascida entre os 20% mais pobres do Brasil pode levar apenas para chegar à renda média do próprio país. É uma inércia estrutural assustadora que mostra, sem sombra de dúvida, por que decisões focadas em políticas redistributivas são urgentes por aqui. Sem um Estado incisivo e eficiente, a nossa mobilidade social simplesmente congela. Então a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: como o Estado moderno vai conseguir abraçar toda essa urgência e complexidade da desigualdade social sem acabar sufocado pelo peso da sua própria burocracia? Fica aqui essa provocação. Entender a fundo essas raízes teóricas e dominar a implementação prática é o que separa os grandes líderes das intenções vazias. Que esse estudo possa basear gestões muito mais inteligentes e principalmente focadas em evidências. Até a próxima!